Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, tá? Esse vídeo é para ajudar quem está estudando ou quem pretende estudar para PQO Compliance, tá? Fiz até uma introdução aqui, um slidezinho bonitinho para ajudar vocês de alguma forma, tudo bem? Então serão 15 questões, tá? Provavelmente alguma delas vai cair na sua prova. Além disso, para explicação, além de eu usar minha moringa, eu vou utilizar a apostila da PQO, tá? E a resolução 35 da CVM que trata sobre proteção de dados, beleza? Então, sem enrolação, quer dizer, enrolando um pouco, caso você queira estudar comigo e tem uma grande chance de ser aprovado. Você pode estudar para certificação PQO Compliance, certificação PQO Back-Office, PQO Operações, PQO Risco. Link aqui nos comentários, beleza? Então, vamos seguir aqui. Primeira perguntinha. As regras de segurança cibernética para o sistema de distribuição de valores, ó, sistema de distribuição, então pega esse daqui primeiro, tá? De valores mobiliários são expedidas por Bacen, CVM, Bacen e CVM, Bacen, CVM e ANPD. Para você que não sabe o que é a ANPD, é Agência Nacional de Proteção de Dados, tá? Como aqui a gente está falando do sistema de distribuição de valores mobiliários. Aqui quem manda na bagaça é o Bacen e a CVM, tá? Mesmo que a gente esteja falando sobre segurança cibernética, quem vai ditar as regras nesse caso é o Bacen e a CVM. Fechado? Então, pergunta número 2. A política de segurança da informação deve seguir o modelo padrão do mercado expedido pelo Bacen, seguir o modelo padrão do mercado expedido pela CVM. Então, aqui ele tem um pouco de relação com a pergunta anterior, mas apenas para confundir, tá? Então, voltando. A política de segurança da informação deve seguir o modelo padrão do mercado expedido pelo Bacen, seguir o modelo padrão de mercado expedido pela CVM, ser compatível com o porte, perfil de risco e modelo de negócio da instituição, considerar capital social, perfil do cliente e modelo de negócio da instituição. Aqui nós vamos lá na CVM 35/2001, beleza? Então nós vamos utilizar ela como suporte, tá? Então, a política de informação, de segurança da informação deve ser compatível com o porte, perfil de risco e o modelo de negócio do intermediário, que aqui podemos utilizar da instituição. Então, a resposta certa é a resposta da letra C, beleza? Então, a letra C que está correta. Se você tiver curiosidade lá, é a CVM 35/21, tá? Próxima pergunta, número 3. Com relação à contratação de serviço e armazenamento em nuvem, o prestador deve ser livremente escolhido, o prestador deve ser homologado pelo Bacen, o prestador deve estar em um país cuja autoridade da supervisão tenha convênio para a troca de informação com o Bacen, o prestador de serviço deve estar em lista divulgada anualmente pelo Bacen. Qual você acha que está correta, tá? Nesse caso, a gente vai lá na apostila da PQO. Ok? Então, aqui nós estamos falando da contratação de serviço. Então, a contratação de serviços relevante para o processamento, armazenamento de dados de computação em nuvem
O prestador no exterior deve observar os requisitos previstos no artigo 16 da resolução CMN 4893/2021, merecendo destaque a existência de convênio de troca de informações entre o Bacen, né, o Banco Central do Brasil, e as autoridades supervisoras do país onde os serviços poderão ser prestados, tá? Então, voltando aqui no slide, a resposta certa é a resposta C, beleza? Uma, uma das, como que eu posso falar? Da, a parte boa da PQO é que geralmente as respostas estão na própria apostila, tá? Não é igual a Ambima, que a maioria primeiro que a Ambima nem tem a a apostila dela própria, né? Então, as perguntas da PQO, das certificações PQO, vêm diretamente da apostila. Então, se você tiver dúvida em alguma pergunta, é só ir lá na apostila que você vai conseguir responder. Número 4, pergunta número 4. Nos termos da resolução CVM 3521, o participante deve desenvolver política de segurança das informações abrangendo tratamento de controles de dados de cliente, a segurança cibernética, as diretrizes para a avaliação da relevância dos incidentes de segurança, incluindo segurança cibernética, e sobre as situações em que o cliente afetado deve ser comunicado, e acessos de dados de terceiros. Qual das alternativas acima estão corretas? 1, 2 e 4, você acha? 1, 2 e 3, 2, 3 e 4 e a D, 2 e 4. Então, a gente aqui está mencionando a CVM 35. Então, nós vamos lá na CVM 35 verificar qual a resposta correta. Então, eu venho aqui, pergunta número 4. O intermediário deve desenvolver política de segurança da informação, abrangendo o tratamento e controle de dados do cliente, ok? A segurança cibernética, ok? A diretriz para a avaliação da relevância dos incidentes de segurança, incluindo a segurança cibernética, e sobre as situações em que o cliente afetado deve ser comunicados, tá? E a quarta aqui, a contratação de serviço relevante prestados por terceiro. Então, a resposta certa aqui é letra B, tá? Então, 1, 2 e 3 estão corretos. Pergunta número 5. Na ocorrência de situação de emergência que possa colocar em risco, prejuízo e descontinuidade das atividades regulares, o diretor presidente da B3 pode alterar o horário eh, de operação do sistema da central depositária da B3, desde que a CVM seja avisada previamente. Pode estabelecer a interrupção total, parcial, até que seja solucionado o problema que ocasionou a situação de emergência, estabelecer a sua interrupção parcial para determinado participante ou grupo de participantes, até que seja solucionado o problema. Assinale abaixo a alternativa que responde corretamente ao anunciado, desculpa, onde V é verdadeiro e F é falso. Resposta A, opção A, 1, falsa. Você acha que a número 1 é falsa, a 2 é verdadeira e a 3 é verdadeira. B, 1 verdadeira, 2 verdadeira e 3 falsa. C, 1 falsa, 2 verdadeira ou 2 falsa e 3 verdadeira. Letra D, 1 falsa, 2 verdadeira e 3 verdadeira. O que que acontece? Aqui é basicamente uma pegadinha também. Primeiro, pode alterar o horário de operação do sistema da central depositária da B3. Isso ele pode, só que ele não precisa informar a B3 previamente. Ele é o diretor da B3. Se tiver alguma coisa de emergência,
Até avisar B3 já piorou tudo, então ele não precisa avisar B3. Se fosse só até essa parte aqui, ela seria verdadeira. Mas, sim, ele pode alterar o horário do sistema da central depositária, mas não precisa avisar a CVM. Pode estabelecer interrupção total ou parcial até que seja solucionado o problema que ocasionou a situação de emergência? Sim, pode. Estabelecer sua interrupção parcial para determinado participante ou grupo de participantes até que seja solucionado o problema? Sim, também pode. Então, a 1 é falsa, verdadeira, verdadeira. Nossa resposta certa é a letra A. Beleza? Questão número 5 já foi respondida aqui, peço desculpa, mas vamos seguir, tá? É, qual das seguintes frases expressa uma característica própria do participante de negociação plena? Incentivar a custódia de títulos e valores mobiliários com um dos dois maiores bancos do dia? Não, nada a ver. Vamos pular aqui. C. Atuar no melhor interesse próprio antes do cliente? De jeito nenhum. Não contribuir para o uso das práticas equitativas, de forma alguma, tá? A B é a certa aqui, como já estava, né? Detentor de autorização de acesso para negociação, sim, realiza operações por conta própria e de terceiro, beleza? Pergunta número 7. Caso o investidor envie ordem de operação divergente do seu perfil, o participante deve recusar e não executar, recusar e informar o COAF, a CVM, aceitar a execução, aceitar e executar, aceitar alertando o investidor, tá? Recusar, não, ele não, a não ser que seja um caso extremo, ele não pode recusar a execução da ordem, tá? Recusar e informar o COAF e a CVM? De jeito nenhum, é algo muito extremo aqui para fazer. Aceitar e executar? Sim, só que tem um adendo. Ele tem que aceitar a operação do cliente, porém tem que alertar que aquela operação não está dentro do perfil de investidor do cliente, beleza? Então, toda vez que é uma ordem sair do seu perfil, provavelmente vai aparecer um pop-up lá no seu home broker ou na plataforma que você está operando, né? E avisando você dos riscos daquela operação e que está fugindo do seu perfil, tá? Então a resposta certa é a D. Pergunta número 8. A pessoa natural com investimento superior a R$ 1 milhão, ao atestar essa condição nos termos exigidos pela CVM, será considerada investidor de varejo, investidor qualificado, investidor institucional e investidor profissional. Investidor de varejo, não. É... Voltando, deixa eu pegar a canetinha aqui. Tem hora que a canetinha falha. Investidor de varejo, de novo, desculpa. Investidor qualificado? Sim. Investidor institucional é um fundo, um banco, por exemplo. Investidor profissional, geralmente profissional ele é caracterizado por ter mais de 10 milhões investido, tá? Então a resposta certa é a B. Pergunta número 8, novamente peço desculpa. O objetivo de investimento do cliente deve ser considerado sempre para fins do suitability? Sim, tá? Toda vez que você vai lá preencher a sua API, né, análise de perfil de investidor, vai perguntar o tempo, para que você quer utilizar aquele dinheiro e assim por diante, né? Nunca deve ser considerado para fins de suitability? Sempre deve. É o único critério? Não, vai lá na API, no Suitability, vai perguntar só renda, escolaridade e outras coisas. É o critério mais importante para a verificação do Suitability? Não, todos os critérios que tem lá no Suitability são importantes, beleza? Então a resposta é a A. Número 10. O profissional responsável pela comunicação em assuntos
de proteção de dados e privacidade é chamado de Compliance Officer, Head de Comunicação e Marketing, encarregado DPO, né, barra DPO, diretor de RH. Esse daqui, pelo amor de Deus, né? Então, o profissional responsável pela comunicação em assuntos de proteção de dados e privacidade é chamado de. Vou pedir ajuda à apostila da bolsa para a gente responder, tá? Então, eu venho aqui e vou pesquisar essa palavrinha aqui, DPO, para que a apostila traga a informação de forma fácil para mim. Tudo bem? Então, opa, deixa eu voltar aqui. O agente de tratamento deve aplicar e identificar o encarregado pelo tratamento de dados, também conhecido como Data Protection Officer, por servir para servir o canal de comunicação com os titulares questões envolvendo a privacidade e proteção de dados pessoais com a ANPD. Então, a nossa resposta certa aqui é a resposta C, tá? Ele é responsável pela comunicação em assuntos de proteção de dados e privacidade. Pergunta número 11. A existência de um regime de tanananá, busca mitigar conflitos de interesse que possam surgir na execução de ordens dos clientes pelo intermediário, assegurando que as ordens serão executadas no melhor interesse dos clientes. Completa a afirmativa. Tá? Qual das alternativas abaixo é a correta? Compensação multilateral, nada a ver, aqui a gente está falando de liquidação. Tá? Tem nada a ver com execução. Entrega contra pagamento, também estamos falando sobre liquidação. É o procedimento lá da bolsa. Acesso direto ao mercado? Não. Isso daqui é como as instituições têm acesso no ambiente de negociação, geralmente, ou o cliente, né, via DMA. Melhor execução da ordem, né? Os temas sempre vai buscar a melhor execução para o cliente, seja pelo horário de chegada da ordem, seja pelo preço, para que a operação seja executada de forma equitativa, sem dar preferência a ninguém, beleza? Então, resposta número, a letra D. Pergunta número 12. Por meio da integração das atividades da BMF Bovespa e CETIP, então aqui integrou as duas, né? BMF Bovespa e CETIP, a B3 irá atender o mercado de bolsa e balcão organizado, tá? Identifica a alternativa abaixo que corresponde ao serviço oferecido pela B3. Registro, compensação de cheques e contraparte central. Primeiro e o segundo ok, mas contra compensação de cheque não. Registro depositária central, depositária central e seguros, não. Que aqui a gente está falando. Apesar da bolsa ela prestar um serviço de registro de seguros, a gente está falando da BMF Bovespa e da CETIP aqui, tá? É outra coisa. Negociação de valores imobiliários, compensação multilateral e redesconto. Redesconto é uma operação executada pelo Bacen, tá? Então, sobrou a letra D, contraparte central, ok? Depositária central e registro lá dos títulos privados, por exemplo, ok? Então, letra D. Pergunta número 13. Caso na data de vencimento do contrato de empréstimo não ocorra a devolução dos ativos ou a sua renovação, né, a renovação do contrato, o tomador do contrato torna-se inadimplente, cuja as principais consequências são imediata determinação do início de processo e recompra dos ativos para completar a liquidação pela B3 e pagamento de multa pelo
tomador, não. Então, nesse caso, não por causa da recompra, né? O processo de recompra que ele se dá só em caso de falha de liquidação, ok? Retenção das garantias depositadas e pagamento de multa. Retenção das garantias e substituição do tomador inadimplente por participante liquidador escolhido por sorteio, nada a ver aqui. Retenção das garantias e início da liquidação financeira compulsória do empréstimo ordenado pela B3. Na verdade, aqui a resposta é a B, tá? Retenção das garantias depositadas e o pagamento de multa, ok? Por que o que vai acontecer isso? Aqui, a B3, as garantias já servem para isso. Em caso do não cumprimento da devolução do do ativo feito por empréstimo, você vai pagar a multa, ok, e será avisado pela bolsa. Em caso de falha, a bolsa pode liquidar suas garantias para que recomprar o papel no mercado e devolver para o tem o tomador e tem quem efetivou o doador. Nossa, minha cabeça hoje está difícil. Pode liquidar suas garantias para comprar os ativos no mercado e devolver para o doador, beleza? Pergunta número 14. O Banco Central do Brasil participa do mercado de câmbio como agente regulador, ok, fiscalizador, ok, liquidante, ok, e não realizando operações no mercado interbancário. Essa parte aqui, não realizando operações no mercado interbancário, está errado, ok? Agente regulador, fiscalizador, ok, não liquidante, não realizando operações do mercado interbancário. Aqui eu já tinha dito que era liquidante. Então, aqui está errado. Agente regulador, fiscalizador, liquidante realizando operações no mercado interbancário. Sim, a resposta é a letra C. Então, além de um agente regulador, cria lá a regulação, né, no mercado de câmbio, ele é um fiscalizador das instituições, ele é um liquidante. Por quê? Porque todas as operações de câmbio devem passar pelo Banco Central. Além disso, ele realiza operações no mercado interbancários com os bancos, beleza? Então a resposta é a C. Pergunta número 15. Diferentemente dos fundos de investimento que negociam diretamente ativos no mercado, ou seja, compra e vende diretamente, os fundos de investimento em cotas de fundos de investimentos, né, os fundos de fundos, com exceção da classe multimercado, devem ter no mínimo tananana, do seu patrimônio alocado em cotas de outros fundos da mesma classe. Ele deve ter, no mínimo, 50%, 75%, 25% ou 95%. A resposta certa é letra D. Deve ter 95% do seu patrimônio alocado em cotas de outros fundos da mesma classe. Beleza? Então, espero que você tenha gostado, espero que te ajude em algo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é isso. É prova, você tem 3 horas para fazer a prova. O vídeo aqui vai te ajudar bastante. Volto na próxima.